E se o tal fim do mundo que a gente vê na Bíblia, sabe? Com toda aquela coisa dramática, já tivesse acontecido? Tipo, há quase 2000 anos. Parece uma ideia, assim, bem radical, né? Mas existe uma corrente teológica, o preterismo completo, que defende exatamente isso. Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo aqui, temos um material bem interessante, é um diálogo tipo perguntas e respostas entre alguém que tem uma visão mais futurista da profecia e um defensor do preterismo completo. A nossa missão aqui é tentar desvendar os argumentos dessa visão, sabe? Entender como eles interpretam eventos-chave, tipo a segunda vinda de Cristo, a ressurreição, o juízo final como coisas que já rolaram lá no primeiro século, ligados à queda de Jerusalém em 70 DC. Pra muita gente isso soa bem contraintuitivo, né? Ok, então vamos lá, vamos mergulhar nisso. Como é que essa visão lida com passagens que parecem, assim, tão claramente apontar para o nosso futuro, ou para um fim cósmico mesmo, literal? O ponto central deles, pelo que entendi, é que o ano 70 depois de Cristo, com a destruição do templo lá em Jerusalém pelos romanos, não foi só um evento histórico trágico. Exato. Para essa visão foi o clímax profético mesmo. Mas, assim, como é que a gente concilia isso com promessas tipo o fim da morte ou a volta visível de Jesus? Como encaixa? Exatamente esse é o desafio, né? É uma reinterpretação dessas passagens, mas olhando para o que eles consideram ser o contexto original da época. A chave, segundo essa visão, é entender o que eles chamam de linguagem pactual e apocalíptica. Pactual, nesse caso, tem a ver com as alianças, os pactos, né, de Deus com a humanidade. Principalmente a transição da antiga aliança, aquela ligada à lei de Moisés, ao templo, para a nova aliança em Cristo. Vamos ver como isso se aplica. Por exemplo, lá em Apocalipse 21, verso 4. Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Sim, essa é a clássica. Então, a interpretação preterista completa vai dizer que o pulo do gato aqui é diferenciar os tipos de morte. Não seria o fim da morte física essa, claro, continua. A promessa seria sobre o fim da morte espiritual, ou seja, a separação de Deus por causa do pecado, que era uma questão central no sistema da antiga aliança, né? A antiga Jerusalém, a terrena, que Apocalipse 11.8 descreve como o lugar onde também o seu Senhor foi crucificado, ela simbolizava esse regime de condenação. Então, a queda dela, em 70 DC, marcaria o fim desse sistema e a inauguração plena da Nova Jerusalém espiritual, que é um estado de reconciliação com Deus, onde, bom, como Paulo diz em Romanos 8.1, já não há condenação. Essa vida plena em Cristo estaria disponível a partir dali, nesse novo pacto, entende? Mesmo com a morte física ainda existindo. Entendi. É uma mudança de foco grande. A morte que acaba é a morte ligada à antiga aliança, a separação de Deus. Ok. Mas e a volta de Jesus? Porque Atos 1:11 diz que ele voltaria do mesmo modo como subiu. Isso parece muito físico, visível. Como 70 depois de Cristo se encaixa nisso? Olha, a perspectiva que a gente viu na fonte foca mais no caráter desse retorno, sabe? Não necessariamente na forma física idêntica. Eles argumentam que, do mesmo modo, significaria voltar num evento, assim, público, discernível, ligado a juízo e autoridade divina. Pensa bem, Jesus subiu numa nuvem que é um símbolo bíblico super recorrente da presença, do poder de Deus, né? Sim, sim. Então, a promessa de voltar nas nuvens, como a gente vê em Mateus 24 e Daniel 7, seria interpretada como uma vinda em julgamento. Um julgamento sobre aquela geração que o rejeitou, especificamente sobre Jerusalém. Eles veem isso como linguagem apocalíptica, figurada, que descreve uma intervenção de Deus na história, que se manifestou na destruição da cidade, não um pouso literal de Jesus na Terra. Essa ideia da linguagem figurada, ela é aplicada de forma consistente, então. Porque olha só, em Mateus 24, Jesus usa umas imagens muito fortes.
Sol escurecendo, lua sem brilho, estrelas caindo, os poderes dos céus abalados. Isso parece bem mais que um evento local, né? Sim, a consistência é um ponto central para eles. O material que a gente analisou defende que isso é um tipo de linguagem cósmica simbólica mesmo. É um padrão que a gente encontra nos profetas do Antigo Testamento para descrever, tipo, grandes reviravoltas políticas, queda de nações, de impérios. Ah, tem exemplos disso no Antigo Testamento. Tem, sim. Eles citam Isaías 13, que usa imagens parecidas para a queda da Babilônia, ou Ezequiel 32, para o juízo sobre o Egito. E nesses casos, né, a interpretação histórica não leva esses fenômenos como literais, cósmicos. Entendi. Então, aplicam o mesmo princípio para Mateus 24. As luzes se apagando, os poderes celestiais sendo abalados, tudo isso representaria a queda do sistema de governo e religioso judaico, que era centrado em Jerusalém, no templo. Era a autoridade daquela era que ruiu. A chave para eles é decodificar essa linguagem dentro do próprio vocabulário da Bíblia, sabe? Ok, faz sentido a lógica interna. Mas aí, se a vinda é reinterpretada como esse juízo simbólico em 70 DC, isso leva a gente para questões ainda mais cabeludas, digamos. E a ressurreição dos mortos. E o juízo final. Como é que essa visão encaixa eventos tão centrais para a fé cristã dentro desse mesmo período? Aí a coisa fica realmente, uau, bem diferente do que a maioria pensa. Sem dúvida. São os pontos, talvez, mais radicais dessa reinterpretação preterista completa. Eles conectam tudo nesse mesmo clímax histórico-espiritual de 70 DC. Pega, por exemplo, 1 Coríntios 15, 52, que fala da ressurreição num momento no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. A interpretação que eles dão aqui é que Paulo está falando primariamente de uma ressurreição espiritual e pactual. Seria a transição da humanidade, ou pelo menos dos que creem, do corpo desta morte, que Paulo fala em Romanos 7, né? Ou seja, da condição sob a antiga aliança de pecado e condenação, para a vida plena no corpo de Cristo, que é a nova comunidade da fé sob a nova aliança. Uma ressurreição espiritual e a trombeta. 31. Aquela que soaria para reunir os escolhidos ainda naquela geração. Os mortos que ressuscitariam seriam aqueles espiritualmente mortos sob o regime da lei. Eles seriam trazidos à vida em Cristo com o fim definitivo daquela era judaica. E os vivos daquela época seriam transformados ao entrarem completamente na realidade da nova aliança, sem viver mais na sombra da antiga que estava prestes a sumir. Nossa, isso é uma redefinição bem drástica da ressurreição. Mas tem aquela passagem, 2 Timóteo 2,18, onde Paulo critica Himeneu e Fileto porque eles diziam que a ressurreição já ocorreu. Parece que Paulo está condenando justamente essa ideia de uma ressurreição no passado, não? Como eles respondem a isso? Essa é uma objeção comum. A explicação que a fonte dá é um pouco sutil, na verdade. Eles argumentam que o erro de Himeneu e Fileto não foi ligar a ressurreição ao fim da era judaica. O problema foi dizer que ela já tinha acontecido antes da hora, antes do tempo previsto, ou seja, antes do juízo final sobre Jerusalém em 70 DC. Ah, então o problema era o timing. Isso. Paulo estaria corrigindo eles por se anteciparem ao cronograma divino, digamos assim. O preterismo completo, por outro lado, afirma que a ressurreição, nesse sentido pactual e espiritual que falamos, aconteceu exatamente quando Jesus e os apóstolos teriam indicado, no clímax do fim daquela geração, por volta de 70 DC. Então não seria o mesmo erro, mas sim o reconhecimento do cumprimento na hora certa, tá entendendo? Entendi a distinção que eles fazem. É uma questão de cronologia interna da própria visão preterista. Ok. E quanto ao grande julgamento das nações? Mateus 25, a separação das ovelhas e dos bodes. Como um evento que parece tão universal pode ter se limitado a 70 depois de Cristo e àquela região? A passagem fala todas as nações. Aqui de novo a interpretação deles se apoia muito no contexto e na linguagem da época. O material que a gente viu argumenta que a expressão grega panta ta etne, todas as nações, que aparece em Mateus 24 e 25, no contexto do primeiro século, não significava necessariamente cada grupo étnico do planeta Terra inteiro até o fim dos tempos.
podia se referir mais especificamente aos povos e nações do mundo conhecido ali, na época, o Império Romano, o oicúmene, né? Ah, um mundo conhecido por eles. Exato. Os povos que foram, de alguma forma, impactados pelos eventos na Judéia e pela pregação do evangelho que estava se espalhando. A separação entre ovelhas, os justos, e bodes, os injustos, seria então, nessa visão, o julgamento divino sobre como os indivíduos daquela geração específica, tanto judeus quanto gentios que ouviram a mensagem, responderam ao evangelho de Cristo diante daquele fim iminente da era judaica. Seria um julgamento histórico e pactual, culminando ali em 70 depois de Cristo e não um evento futuro de escala global, cósmica. Certo. Certo, então tá. Se os eventos principais, segunda vinda, ressurreição, juízo, se cumpriram lá no primeiro século, como essa perspectiva explica o mundo que a gente vive hoje? Porque, né, a maldade continua aí, tem guerra, sofrimento, e o próprio Apocalipse, mesmo descrevendo a Nova Jerusalém, fala de gente que fica do lado de fora. Como eles conciliam isso? É interessante como eles tentam justamente recontextualizar a nossa experiência de hoje à luz dessa suposta consumação lá atrás. Sobre Apocalipse 22, 14 e 15, que lista quem fica fora da cidade santa, cães, feiticeiros, etc., a argumentação na fonte é que isso, na verdade, confirma que a Nova Jerusalém não é um lugar físico futuro, tipo céu. Não. O que seria, então? Seria a realidade espiritual presente do reino de Deus que a gente acessa pela fé. Estar fora não seria geográfico, seria uma condição espiritual, a de rejeitar Cristo. Portanto, hoje, continua existindo quem lava suas vestes e entra na cidade, aceita a graça, e quem escolhe permanecer fora, em oposição a Deus. A dinâmica de entrar e sair seria contínua, baseada na resposta de cada um à graça. Sabe? E aquela passagem famosa de Romanos 8, sobre toda a criação que geme e aguarda a redenção. Esse gemido não parece ter acabado, né? A gente vê sofrimento por toda parte. Sim, eles abordam isso. Destacam que a palavra grega ktizis, criação, pode se referir não só ao universo todo, mas também à humanidade, ou a uma parte específica dela. A interpretação preterista completa sugere que, no contexto ali de Romanos 8, a criação que gemia era especificamente o povo de Israel e talvez a humanidade sob a lei de forma geral que estava sob o peso da antiga aliança. Estavam aguardando a libertação final, a manifestação dos filhos de Deus, que viria com a revelação plena da nova aliança. Esse gemido pactual específico daquela situação teria cessado com o fim do sistema do templo em 70 DC. Ah, então o gemido era da aliança antiga. Isso. O sofrimento, as angústias que a gente vê hoje teriam outras raízes, não mais ligadas àquela expectativa do fim da era mosaica, entende? Entendi. E aquela outra afirmação de Paulo em 1 Coríntios 15, 25, que Cristo tem que reinar até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Se a gente ainda vê tanta oposição, tanta injustiça, e a própria morte física continua sendo, para nós, o último inimigo. Como esse reinado pode ser completo nesse sentido? Boa pergunta. A resposta preterista, pelo que vimos na fonte, se concentra em definir quem são esses inimigos no contexto pactual. Eles argumentam que Paulo está falando primariamente dos inimigos ligados à antiga aliança. Que seriam? A lei mosaica como um sistema de condenação, a morte espiritual, a separação de Deus, o pecado como poder dominante sobre a lei e a acusação que mantinha as pessoas presas. Esses inimigos teriam sido derrotados de forma decisiva por Cristo na sua morte e ressurreição. E essa vitória foi manifestada, selada historicamente com o fim do sistema antigo em 70 DC. A maldade, as guerras, a injustiça social, a morte física que ainda existem, seriam problemas do mundo caído da liberdade humana, mas não significariam que a batalha escatológica de Cristo contra os inimigos pactuais ainda está incompleta. Nesse sentido específico da vitória sobre a antiga aliança, o reinado e a vitória de Cristo já seriam plenos. Certo, é uma definição bem específica de inimigos e de vitória. Isso tudo leva a gente para uma última questão que a fonte levanta, e que é bem provocativa mesmo. O que dizer sobre Satanás e os demônios hoje?
Se a vitória foi completa em 70 DC e os inimigos pactuais foram subjugados, como essa visão explica fenômenos que muitas tradições atribuem à atividade demoníaca ou satânica hoje em dia? Olha, a fonte que a gente tem aqui relaciona a figura de Satanás no Novo Testamento principalmente ao papel dele como o acusador, uma função que eles veem como muito ligada ao sistema da lei do templo, que vivia mostrando pecado e exigindo sacrifícios, né? Com a destruição desse sistema em 70 DC, argumenta-se que esse poder específico de acusação formal, que era personificado em Satanás naquele contexto de transição entre as alianças, teria sido quebrado, lançado por terra. E as manifestações do mal hoje? Então, quanto às manifestações de maldade ou fenômenos espirituais negativos hoje, a perspectiva apresentada sugere que a gente precisaria interpretar isso de outra forma. Talvez como resultado de engano humano, problemas psicológicos, estruturas sociais opressoras, influências culturais negativas ou outras formas de conflito espiritual, claro, mas não como a ação contínua do Satanás bíblico e seus demônios como eles operavam e foram definidos dentro daquele quadro específico da batalha pactual do primeiro século. Uau. Bastante coisa para processar. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? Exploramos hoje uma perspectiva teológica, o preterismo completo, que, oferece uma leitura radicalmente diferente da profecia bíblica, né? Ela pega eventos que a maioria dos cristãos espera para o futuro, segunda vinda, ressurreição geral, juízo final, e diz que tudo isso se cumpriu lá no primeiro século, concentrado na destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. É uma virada de chave temporal e conceitual impressionante. Exatamente. O fio condutor de todas essas reinterpretações é essa convicção de que o clímax da história da redenção, o fim de uma era e o começo pleno da nova, aconteceu naquele momento histórico específico. O fim da antiga aliança e o estabelecimento completo da nova aliança em Cristo seriam o ponto central de tudo. E se a gente leva essa ideia às últimas consequências, como o preterismo completo faz, isso muda fundamentalmente a forma de se relacionar com a história e com a própria fé cristã. Como assim? Deixa de ser uma fé de espera por um clímax lá no futuro e passa a ser uma vivência dentro da realidade do reino que, segundo eles, já foi plenamente inaugurado e estabelecido naquela época, lá atrás. É uma mudança de paradigma total. Com certeza. E isso, claro, deixa a gente com uma pergunta importante para pensar, né, para mastigar um pouco. Se essa interpretação estiver correta, seja total ou parcialmente, como isso deveria alterar a nossa compreensão daquele senso de urgência que a gente lê no Novo Testamento? Como entender as exortações para os primeiros cristãos viverem preparados para os últimos dias? Que, nessa visão, seriam os últimos dias daquela era específica, era judaica. Repensar isso poderia mudar a forma como a gente aplica certas passagens bíblicas hoje, né? É algo que, no mínimo, convida a gente a ler as Escrituras com mais atenção ainda para o contexto histórico e pactual. É algo para se aprofundar.